O prometido é devido e, como eu lhe tinha anunciado na segunda-feira, este ano não podia terminar sem uma nova edição do Think Tank. Como sempre, com Jorge Marrão, à minha direita, e com Joaquim Guiar, na minha extrema-direita. Ora, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar do balanço de 2019. O que sucedeu, o que deixou de suceder e, sobretudo, qual é a interpretação que nós podemos fazer dos factos mais importantes de 2019. E eu vou começar, como sempre, pelo Joaquim Guiar. Joaquim. Bom, então eu começo com uma fake news, porque dizermos que a segunda década do século XXI termina a 2019 é obviamente uma notícia falsa, porque uma década não pode ter 9 anos. Mas a verdade é que é uma convenção que vem desde o início do calendário, porque nunca houve o ano zero. Ora, a característica das fake news é que mesmo que a notícia seja falsa, se muitos repetirem essa notícia, passou a ser a verdade. Bom, isto significa que 2019 é um ano falso. Termina a década, mas todos os problemas que em 2019 estavam para ser resolvidos transferem-se para 2020. E portanto, há muitos problemas por resolver que ficaram em 2019. Eu vou começar pelos portugueses. Sim. E começar pelos portugueses com aquilo que eu designo como o erro de António Costa. O erro de António Costa foi voltar à estratégia da charneira, que é característica da identidade do Partido Socialista. E que, aliás, já vem da Primeira República. Só que, ao voltar a essa estratégia de charneira, o António Costa deu um pontapé numa colmeia de abelhas. Vai ser picado permanentemente sem que se possa libertar dessas abelhas que o picam. Isso, basicamente, porquê? Porque não vai ter tempo, nem disposição, nem sequer distância para refletir sobre o que é preciso mudar na sociedade portuguesa. E isto significa que não vai poder resolver o dilema que se coloca entre as duas social-democracias que existem. Uma considera que o Estado é quem resolve os problemas da sociedade e a outra, a social-democracia alternativa, considera que o Estado existe para ajudar a sociedade a resolver os seus problemas. Estas duas social-democracias coexistem, mas apenas porque os extremos obrigam a que este centro exista, mas não resolve o problema do papel do Estado. Ora, António Costa poderia caminhar para essa resolução do problema do Estado se tivesse podido evitar que a crise em Portugal tivesse sido cativada. Por cativar uma crise, entenda-se, vão-se resolvendo pequenos detalhes para que tudo o resto possa ficar na mesma. Antes de prosseguir, duas coisas só. Em primeiro lugar, porque é que diz que António Costa vai ser picado? Porque a característica de quem não está no poder é usar um poder vulnerável, porque não tem maioria própria, e cada um pica em função dos seus objetivos específicos. Mas enquanto a situação económica estiver bem, não há problema que ele Não, pode mas o distribuir problema é que a situação económica só está bem porque a crise foi cativada, isto é, porque não quisemos enfrentar o que foi o sinal da recessão de 2008, que é um problema de tratamento dos movimentos de capitais. Isso não foi resolvido no Ocidente. E também não quisemos resolver a nossa crise. A nossa crise de endividamento, isto é, respondemos à recessão aumentando o endividamento, respondemos à recessão de 2008 aumentando o endividamento até que em 2011 se tornou insuportável, mas
A seguir, quando íamos fazer políticas de reforma estrutural, foi considerado que era preciso virar a página da austeridade e introduziu-se a página da cativação, que é a austeridade com outro nome. Não se resolveu o essencial. Mudou-se o superficial para que tudo o resto continuasse na mesma. O que é o tudo o resto continuasse na mesma? O papel do Estado. Ora, esta ignorância do problema central é agravada quando o poder político depende de acordos pontuais para fazer aprovar as suas medidas no Parlamento. Jamais fará reformas estruturais, não tem sequer tempo para pensar nisso. E, portanto, esta solução de 2019, que foi traduzida nos resultados eleitorais de outubro, vai transportar para 2020 a resolução do que agora não se quer resolver. Antes de prosseguirmos, deixa-me ouvir aqui o Jorge Marrão sobre o que é que sucedeu em 2019 que te mereça um comentário em jeito de balanço. Bom, antes de mais, boas festas aos quem nos está a ver. Aqui aos quem nos está a ver. Que são os quantos ainda? Não tenho aí, mas presumo que sejam os suficientes e os melhores que o país tem. Eu diria que há três aspectos que gostava de fundo trazer aqui à nossa conversa. O primeiro é a demonstração de um regime político por ele próprio e que quando começa a fazer um debate ou quando deveria iniciar um debate sério na sociedade sobre aquilo que deveria acontecer à própria sociedade, ao Estado, se defende em clichês do passado, em ideias do passado. Acho que ninguém em Portugal já consegue ouvir falar nas reformas do Estado. As reformas do Estado é uma conversa que tem, neste momento, eu diria, 30 anos. E são 30 anos em que podíamos dividi-lo em 3 ciclos, se quisermos. Um ciclo de grande crescimento e 2 ciclos de estagnação e recessão. Estagnação e recessão. Do qual, e é importante salientar isto, que do qual desses 3 ciclos, temos 2 ciclos de recessão e de estagnação. São 2 ciclos em que tem uma concepção ainda de Estado que no fundo se enquadra no que o Joaquim referia dos 2 tipos, se quisermos, de social-democracia. Portanto, esta é a incapacidade do regime político se autorregenerar. E que foi revelada nestas últimas eleições pela alteração, se quisermos, que houve no Parlamento. Apareceram partidos novos, os partidos extremados à esquerda mantiveram-se com mais ou menos os mesmos votos, o PC caiu, o Bloco também caiu, o Bloco também caiu, e o Partido Socialista aproveitou aquilo que a sociedade portuguesa tem de bom, mas também tem de mau, que é o conservadorismo genérico, quer à direita, quer à esquerda. A sociedade saiu relativamente traumatizada com a entrada da Troika, porque era um modelo de sociedade que nos estava a ser imposto de forma muito violenta, e depois tivemos uma reação contrária. Portanto, eu faria estas 2 ideias centrais para o debate. E um terceiro... Segurei o terceiro, não te esqueças do que ias dizer, porque eu tenho que comentar uma coisa que o João Ares Teixeira acaba de dizer. Fish swims, birds fly, people talk, and nothing changes. Ó João, por aqui pela fotografia, você já tem idade para perceber que quem muda são as pessoas, são os votantes, são os eleitores. E se você prestar atenção àquilo que o Jorge estava a dizer, os eleitores já começaram a levar a ideia de mudança a sério. Sim. Perceberam aqui pela composição do Parlamento. Essa é a primeira. A segunda é para dizer ao Márcio Neto, que está na Suíça, que agradecemos o elogio que ele nos faz, que o Márcio acaba de dizer que obrigado por nos manterem informados, claramente informados, que é o advérbio de modo que ele coloca. Bom, é a nossa missão, porque você já percebeu que este tipo de informação dificilmente encontra noutro sítio. E, portanto,
já sabe que é aqui na Cor do Dinheiro que se pode manter informado em relação àquilo que se passa underground, porque acima da linha d'água toda a gente comenta. E um terceiro ponto tem a ver com a análise do mandato do atual Presidente da República, que é um mandato que se caracteriza por uma aproximação clara aos problemas da sociedade, eu diria aos problemas da pobreza da nossa sociedade e da fricção que existe na nossa sociedade, mas também é uma ausência de um Presidente com um espírito de impulsionador de reformas. E por acaso, não é por acaso que julgo que ele nesta última intervenção refere a necessidade de se criar uma alternativa à direita. Ora, o que a geringonça trouxe foi a ideia que era possível o país ser governado à esquerda, com partidos extremados, e que isso a sociedade iria aplaudir porque tudo se iria manter como deveria ser. Muito estranho é que, passado este tempo todo, o discurso do Primeiro-Ministro tenha que ser dedicado àquilo que a esquerda mais lutou, que é a questão da saúde, que é que está a sofrer com a maior... Vamos ver, a saúde a saúde que temos hoje... da austeridade, das cativações. A saúde é a vítima da nossa dívida. E como ninguém quis discutir a dívida, que foi a dívida criada pelo Partido Socialista de José Sócrates, agora já não se pode discutir a saúde de outra forma. E então... Mas que é uma maneira de discutir o Estado. A saúde é vítima do Estado. Exatamente. Portanto, nós passamos da dívida para a saúde, mas não explicamos que uma coisa está ligada à outra. Ou seja, a ineficiência que tem o sistema de saúde, a falta de fundos e a ausência de reforma leva a que o Primeiro-Ministro tenha que vir falar que, no fundo, tem uma nova paixão, que é a paixão da saúde. E o problema é que a sociedade vai outra vez ter que se confrontar, e por isso é que eu talvez dissesse que nós devemos ser o povo mais anestesiado da Europa. Mas não é porque nos dão anestésicos, é porque a nossa identidade é uma identidade muito forte, muito vincada, mas é uma identidade de uma certa brandura de costumes, de um certo conservadorismo, e que as coisas vão se mudando à medida que o tempo decorre. Ora, isto no mundo em que, e isto para enquadrar talvez nos think tanks que nós tínhamos feito aqui, quando nós olhamos à velocidade a que o mundo está a mudar, a nível da Ásia, a nível dos Estados Unidos, a nível da correlação de forças entre potências económicas e militares, e por outro lado, o que está a acontecer na Europa, que está a apresentar níveis de crescimento muito baixos, em que já tem uma primeira cisão de um país que estava há 43 anos na União Europeia, e que, portanto, nós vamos ter um período relativamente complexo. Quando eu olho para o que se discute, o que a imprensa produz, é fascinante. Quer dizer, a imprensa portuguesa. A imprensa portuguesa discute o mundo como se o mundo fosse todo português, ou seja... Mas isso é um defeito de Lisboa, há muitos anos, já vem desde os descobrimentos, Jorge. Mas é um defeito que vai gerar que está a gerar um descontentamento. Vamos lá ver, a questão, nós hoje neste momento temos populismos em Portugal ou não? Temos populismo na Europa. E a pergunta qual é a razão de ser dos populismos? A razão de ser dos populismos, em geral, é o divórcio que as elites fazem em relação ao povo. Em que aparece sempre alguém a dizer que as elites são corruptas. Nós abrimos bem, não tive tempo de fazer isso, porque quando tu nos propuseste ser o balanço, não tive tempo de fazer o balanço todo. Fiquei em meio do ano. Mas eu gostava de ver quantas capas dos jornais foram produzidas em Portugal no último ano que não tivessem na primeira página a corrupção. E depois dizia um cronista que... Mas nós somos governados pelas mesmas pessoas há muito tempo, que dizem que vão resolver o problema da corrupção. E, portanto, nós temos a comunicação social a denunciar a corrupção, temos o poder político a dizer que é preciso acabar com a corrupção, mas as pessoas
não sentem que a corrupção esteja a terminar. Então o que é que vão surgir? Vão surgir, obviamente, os populismos e as demagogias sobre a solução do problema da corrupção. E a corrupção, nós temos de discutir isto também desta forma. A corrupção é originada por um forte centralismo do Estado. A corrupção entre empresas privadas é muito baixa. Quem corrompe a sociedade? Há uma corrupção, diria, recíproca. Mas ainda bem que tu dizes isso. Porque as pessoas querem... não têm essa percepção. As pessoas querem... É o Estado, quando intervém na economia, é a sua centralidade, é o poder político levado ao extremo, em que é obrigado o privado e o próprio Estado a chegarem a um acordo como fazer a gestão da coisa pública. E a gestão da coisa pública, muitas vezes, é ultrapassar as regras de transparência que o Estado impôs a si mesmo, mas que se vê impedido de concretizar porque não tem condições objetivas de o fazer. Quando nós dizemos assim, bom, mas porquê é que não se reparam os diques? Porquê é que se demoram 50 anos a tomar decisões de um aeroporto? O tempo não conta para o Estado, porque o Estado é intemporal. Não tem urgência. Mas conta para os privados. Pois. E os privados têm a sua vida para resolver. E quando querem resolver a sua vida, com quem é que eles vão falar? Vão falar com o Estado. E o Estado, do outro lado, tem todo o tempo do mundo para fazer os privados esperar. E isto, quando nós estamos a falar na questão do tempo, é uma questão muito relevante, porque a intemporalidade do Estado e esta ideia de que vamos sobrevivendo, vamos navegando nas ondas, quaisquer que sejam as ondas, é boa para quem? Para quem tem um bom nível de vida. Mas é muito má para quem não tem um nível de vida... Para o povo. Para o povo. E, portanto, eu penso que nós neste momento estamos numa situação muito complexa. Acho que o Joaquim, quando falou na colmeia de abelhas, não sei se estava-se a referir à existência do mel. Porque o símbolo do mel é uma do mel, porque quando nós... O mel é para quem sabe aproveitar as colmeias e as abelhas. Exatamente. O Estado não Mas sabe quando aproveitar. quando eu e o Joaquim, mais um conjunto de amigos e simpatizantes e correligionários, fundámos o MEL, a ideia era que Portugal voltasse a discutir o tema da nossa integração em crescimento na Europa e a nossa ideia de que temos que voltar a ser um país mais livre do poder coercivo do Estado. Deixa-me voltar aqui ao Joaquim. Joaquim, quando o Jorge diz que é o facto do Estado estar tão presente que potencia a corrupção, o que nós estamos a dizer é o Estado põe-se a jeito, não é? Que é para depois os privados recorrerem, fazerem os negociatas que bem entenderem, porque eles precisam de ter os seus negócios a correr. É um velho problema na nossa democracia pós-25 de Abril, que era o preço de uma vírgula. O preço de uma vírgula num decreto podia ser brutal. Uma coisa importantíssima. 140 mil contos na altura, não foi? Ora bom, agora, deixem-me pegar nesta questão que vai ligar com a América e com a Europa, que o Jorge estava a pôr. Os populismos e a corrupção. Os populismos são nacionalismos, mas o nacionalismo é a forma mais rápida de ficar prisioneiro das elites de cada país, que não se podem referenciar às elites de outros países, que sempre introduziria alguma variedade. E variedade. Bom, e não só, a percepção de que algumas delas estão à nossa frente do ponto de vista de desenvolvimento. Não é? E de ideias. Os nacionalismos são duplamente perversos no nosso mundo atual. Primeiro, porque não têm escala económica. Segundo, porque não têm escala de elites. Sim. Ficam restritos às elites nacionais. E à mediocridade. O povo americano está hoje restrito a ser dominado por uma elite que não compreende nada do que se passa na política, mas que tem medo da demografia e por isso valoriza os supremacistas brancos. Sim. Que é uma nova forma extrema de racismo que sempre existiu na sociedade americana, mas que estava contida porque os americanos tinham um projeto de hegemonia mundial assente em redes de alianças. Hoje, o nacionalismo americano corta as redes de alianças
refugia-se no seu espaço interno, usa as tarifas alfandegárias para criar protecionismos e condena os americanos à pior elite política que alguma vez teve na sua história. Ora, no caso europeu, nós vamos a caminho de uma situação idêntica, porque, de facto, a saída da Grã-Bretanha, quando se concretizar, e no modo em que se concretizar, porque pode ser um modo radicalmente violento, porque não se chega a acordo nas relações comerciais. Mas não acha que esse cenário ficou um bocado afastado com o desenvolvimento Não, dos dois? Não está afastado porque no último diploma que foi aprovado no Parlamento Britânico fica proibido o adiamento da saída. Joaquim, posso só provocá-lo aqui numa afirmação do Joaquim, admitindo que nós os dois temos influências de escola hegeliana e, portanto, a tese e a antítese, no fundo, são reais. O populismo é resultante do politicamente correto de uma sociedade que se fechou nas elites sobre si mesmo e que se esqueceu dos problemas reais do povo. Ou seja, quando o populista aparece, ele aparece com uma mensagem muito concreta, dirigida a assuntos muito específicos, em que a sociedade sabe que é um problema e ninguém tem coragem de os enfrentar. De resolver. E, portanto, são problemas cativados. Exatamente. E quando se faz a cativação, aparecem os arautos da alternativa. Eu penso que já dissemos isto num think tank. Quem criou Trump foi o Obama. É difícil de explicar isto, mas é quando o Obama tenta introduzir o modelo social europeu na América, que era uma América que ele estava a ver cada vez mais desigual e que se sentia pela ideia da forma como a globalização se estava a expandir, mas que quem estava a beneficiar com essa globalização realmente eram os países mais pobres e, portanto, ninguém tem dúvidas sobre isso. O que acontece quando ele faz essa, no fundo, a aceleração, se quisermos, da história, ele vai-se, diria, aí meter num enxame de abelhas, e aí é um verdadeiro enxame de abelhas, que é a América que não o percebia a Obama. A América que foi fundada com outros valores muito diferentes. E não é por acaso, eu há dias estava a ouvir uma entrevista do presidente Obama, e ele referia-se, e isto é das coisas mais politicamente corretas que se pode dizer, e que revela ainda uma parte do problema que ele não conseguiu resolver em si mesmo, que é, o mundo seria muito melhor se fosse governado por mulheres. Quer dizer, isto é uma afirmação de um presidente que, primeiro, pode fazê-la sem dúvida nenhuma, e tem todo o direito e diria o mérito e a capacidade de o fazer, mas é das coisas mais politicamente corretas que se possa imaginar, em que provavelmente a sociedade não se revê, não é assim que aconteceu. No caso dele em concreto, ele é que se candidatou e não foi a mulher. No caso do Clinton, por acaso foi o oposto, foi o próprio Clinton que incita a mulher para se candidatar. Ou seja, onde eu queria aqui debater com o Joaquim é, nós temos de ter aqui algum cuidado, porque temos que aprender com os erros que fazemos. A Europa fez ou não um erro na forma como geriu o processo do Brexit. Cometeu um erro. E que agora ou aprende ou não aprende. E aí estou de acordo com o Joaquim, pode ser uma forma mais violenta, que é o Reino Unido, neste caso a Inglaterra, voltar-se para outro mundo. Vamos lá pegar, é que não há outro mundo. Mas eu quando digo outro mundo... O outro mundo já é do divino e dos cemitérios. Mas vamos voltar a este tema particularmente importante que o Jorge estava a colocar a propósito da tese e antítese. É que nós não estamos só a assistir ao fim da hegemonia americana, estamos a assistir ao fim da unidade europeia e estamos a assistir ao fim de uma coisa que se chamou o fim da história. Então deixa-me lá fazer-lhe uma pergunta que quem está daquele lado deve estar a fazer. O que o Joaquim está a dizer é que nós vamos ter nos próximos anos mais episódios que comprovam que a União Europeia se vai desagregar? Sim ou não, porque é o próximo ano 2020 em que todas estas contradições confluem
e podem gerar uma solução inédita no sentido em que ganha força uma das alternativas, ou o nacionalismo ou o integracionismo. Porque é que eu digo que estamos a assistir ao fim da história? Ao fim do fim da história. O fim da história era uma tese do Fukuyama, um hegeliano, que justamente mostrando o jogo das teses e antíteses, quando a União Soviética cai, há apenas um regime político que resta, que é o regime da democracia ocidental. E, portanto, é o fim da história. Não. Nós estamos agora a ver que estamos no fim desse fim da história. Porque perdeu-se a linha de continuidade, que para o Hegel era o progresso, perdeu-se a linha de continuidade das evoluções por sucessivas teses, antíteses e síntese, no sentido de chegarmos ao fim da história. Ora, como se verifica hoje, 1989 não foi o fim da história. Gorbachev tinha razão quando dizia vão ter muitas saudades da União Soviética, porque de facto a União Soviética contribuía para a unidade do Ocidente e para a hegemonia americana, que só existia porque tinha alianças na Europa. Exatamente. Ora, o que estamos a assistir hoje, com o fim da hegemonia americana, é que são os americanos que desistem do mundo que ajudaram a construir. Mas em substituição têm o quê? Têm uma radicalização de posições que é a guerra permanente de todos contra todos, na expectativa que eles são mais fortes do que os outros. Só que têm internamente uma questão demográfica que não conseguem resolver. A população branca será minoritária a partir de 2030. Eu divirjo, Joaquim, em relação à leitura que está a fazer da América, porque a América republicana de Trump é resultante de um nacionalismo que resultou, se quisermos, dos desequilíbrios que gerou a globalização na própria América. Mas nós temos que pensar que o poder democrata dos democratas nos Estados Unidos foi gerado através de 2 mandatos do Obama, que não resolveu os problemas centrais. Há a dizer que esta parte do Obama que estás a dizer, que ele estava a preparar o caminho para a Hillary Clinton. Poderia estar a preparar, provavelmente. Mas onde é que eu quero chegar? É que nós temos 2 mandatos de um presidente democrata que não consegue afirmar. Quando o Obama diz que vamos dirigir para o Pacífico, esqueceu-se completamente da União Europeia, esqueceu-se completamente da União Soviética e quis se concentrar na Ásia. Ao fazer esse movimento, gerou uma espécie de se quiser, era o início da orfandade da Europa em relação à América. Porque, no fundo, hoje somos uma sociedade livre, temos que reconhecer que foram os americanos com a sua participação na Segunda Guerra Mundial. Essa ordem de ideias, um presidente republicano devia fazer exatamente o contrário. Pronto, mas o que eu estou... Foi isso que o Reagan fez. Ora, mas essa é que é a grande diferença. E não aconteceu desta vez. Que o Reagan, sendo um conservador, tinha uma ideia de projeto de direitos políticos e de liberdade económica no mundo e não se esqueceu do papel na América. Não é o caso de Trump. Trump o Trump é muito claro sobre a sua ideia. Make America Great Again. Portanto, vamos todos concentrar-nos em nós mesmos. E o próprio Trump, ao fazer a destruição lenta das instituições multilaterais e instituições globais, está a criar isto que o Joaquim está a dizer. Ele está mesmo a criar o fim do fim da história, porque vão ter que erigir novas organizações globais para resolver um problema que é melhor Há uma coisa que a política portuguesa tem completamente fraudado o povo português. É que nós não temos uma solução nacional. Não é possível nós termos uma solução nacional
para a dimensão dos problemas que temos. Pois. Que são os problemas da segurança social, são os problemas da saúde, são os problemas da demografia e são os problemas do capital e do crescimento económico. Não é possível resolver isto sem o mundo olhar para nós e nós encontrarmos formas de sermos ajudados e de nos ajudarmos a nós mesmos. E, portanto, este discurso pode ser um pouco circular, mas é importante perceber que, com a derrocada destas instituições globais, derrocada no sentido em que perdem a sua prevalência na sociedade, nós vamos ter que encontrar novas formas. E aí, provavelmente, é a chegada de novas instituições. Ora, nós temos neste momento, vejamos um caso em concreto, porque depois é importante nós com casos percebermos. Nós não podemos ter um Ministro das Finanças português que no Eurogrupo, ao que parece, discorda com o seu próprio Primeiro-Ministro. Quer dizer, nós no final do dia dizemos assim, bom, mas vamos admitir, o Eurogrupo revela ou não a política financeira e fiscal que a Europa quer para todos nós. É esta ou não? É. E temos então, ou então o que é que nós temos? Nós temos outra vez, e esse pode ser o retrocesso no problema da integração europeia, pode ser a necessidade da própria União ter novas formas de decidir. Porque se voltarmos às formas de um país, um voto e tudo com unanimidade, vamos ter alguns problemas para acelerar o movimento da história. Pois. Ou seja, vamos provavelmente chegar atrasados. Quando essas regras surgiram 6 países, agora são 28. A pergunta que nós temos de fazer é se a rapidez se nós temos instituições europeias que permitem que rapidamente a Europa acompanhe os movimentos que estão a ter no mundo. E não temos. Não temos na defesa, não temos na imigração e na política externa. Portanto, não temos aí. E não temos também na política económica, porque cada país faz o seu. Mas o que desculpe e interrompi. Mas é por isso que a Alexandre Moreira está a dizer aqui uma coisa muito interessante. Desculpe lá, Joaquim, está a dizer não temos uma solução nacional porque a nossa dívida é multinacional. É verdade. Porque teria sempre de ser multinacional. Exatamente. E é esse também o problema do Eurogrupo e do Primeiro-Ministro português. Então. É que o Primeiro-Ministro português não pode entrar em conflito com o Eurogrupo porque o Eurogrupo toma decisões coletivas. Sim, claro. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro entra em confronto com o Presidente do Eurogrupo, que por acaso também é Ministro das Finanças português, está a abrir um confronto que devia ter resolvido em casa. Sim. E não numa sessão do Conselho Europeu. Porquê é que o Primeiro-Ministro fez isso? Não sabe? Não, pelo contrário, sabe perfeitamente. Ele quis mostrar que tem autonomia em relação ao Eurogrupo. Mas será que tem recursos financeiros para ter autonomia? Não. E a resposta é não. Bom, a vantagem do Banco Central Europeu é que tem os recursos próprios que ele emite, que ele produz. Porque é o banco emissor. E, portanto, pode impor a sua autonomia. Melhor ou pior, conforme a política monetária que desenvolve, mas tem essa autonomia. O que é preciso na União Europeia? Entidades com o mesmo tipo de capacidade que tem o Banco Central Europeu. Em outras áreas. Mas como as outras áreas não são do mesmo tipo de emitir moeda, tem que ser um trabalho político de formação de uma plataforma de políticas concretas. Então, Joaquim, agora vamos para 2020. Vai ser possível criar essas plataformas de políticas concretas? E se não for possível, a União Europeia começa a desagregar-se? A maneira de resolver a destruição que o Brexit, a saída da Grã-Bretanha, implica na União Europeia, a resolução dessas questões vai obrigar a criar essas instituições. Do mesmo modo que as instituições europeias, na sua origem, tinham por finalidade uma coisa aparentemente simples, mas historicamente muito complexa, que é evitar a guerra na Europa, e, de facto, teve resultados positivos. A partir do momento em que a Grã-Bretanha sai, criou um problema novo na União Europeia, que é perguntarmos
qual é o espaço da unidade europeia. Joaquim, Espera aí, deixa concluir. Sim. É que os britânicos podem encontrar o exemplo que vai ser útil para os europeus quando se fragmentarem eles próprios. Se a Escócia sair, se a Irlanda do Norte se unificar com a Irlanda do Sul, se o país de Gales estiver contra a saída da União Europeia, de repente os ingleses ficam só ingleses. E nessa altura, mostraram o que é a implicação dos populismos nacionalistas. Então agora deixe-me lá fazer a visão otimista. Eu, que normalmente sou pessimista nessas coisas, vou assumir o papel de otimista. Isso é estranho. Isso é extraordinário. Extraordinário, há que comemorar. Eu hoje mereço um prémio. Mereço um prémio. Bom, eu lembro-me, até porque eu fazia a cobertura das cimeiras europeias para a rádio na altura, andava nos conselhos europeus, e lembro-me quando se criou o euro, a certa altura começou a ver aqueles referentes que correram mal da Dinamarca, o primeiro em França, que também foi um chumbo, toda a gente disse, isto vai esfrangalhar tudo. Vai voltar tudo atrás, porque a Europa já não pode abdicar de uma moeda única, porque isto é por saltos. Ora, cada passo atrás é um passo para desintegrar a União Europeia. Joaquim, mas aconteceu exatamente o contrário. Ora bom, e agora... Nós não poderemos estar perante esse desafio como esse agora. Por isso é que 2020 é uma fórmula interessante, porque para ter 2020 não pode... Para o governo de 2020 é dinheiro. Não pode falhar uma. Não é? Então. Para ter 20 em 20, cada uma que lhe aparecer não pode falhar. Ora, 2020, é nesse sentido um ano simbólico. Começa uma década, mas de facto vai resolver os problemas da década que terminou no calendário. Só devia terminar no fim de 2020. Pois. No imaginário social termina em 2019, mas os problemas vão ser todos clarificados em 2020. E como é que nós apresentamos uma parte da solução ao país, ao eleitorado? O próprio partido do governo vem falar na ideia de racionalização, ou seja, no momento em que nós... Pois é, vamos a isso, é muito importante. Não, mas é importante perceber o que é que nós estamos a voltar atrás. Já percebi onde é que quero chegar. O que estamos a voltar atrás é o seguinte: o Trump chegou à América e percebeu que tinha um problema na indústria de manufatura na América. Todas as empresas estavam deslocalizadas para onde deveriam estar. Para o Paquistão, para a Indonésia, para a Malásia, para a China. Para o Vietnã. E disse, agora venham todos para cá. Ele só contou essa parte da história, esqueceu-se de contar a outra parte. Quem é que vai pagar essa deslocalização? Pronto, alguém vai ter que pagar, que é o consumidor americano, que vai ter que pagar por preços que não estava habituado a isso. Porque vai pagar barreiras comerciais, taxas alfandegárias e portanto, a economia vai ter outro tipo de comportamento. E, portanto, naturalmente vão aprender. O que é que nós estamos a fazer quando dizemos a regionalização? Mas é a reforma do Estado? Quer dizer, quando nós acabamos de dizer que o Estado é sempre, pelo facto de ter esse poder coercivo, e não é por acaso que as sociedades ocidentais e a democracia liberal levou à criação da independência dos diferentes poderes, do poder social, do poder executivo e do poder legislativo, quando nós olhamos e dizemos o Estado, por natureza, cria fenómenos de corrupção, de falta de transparência, de um conjunto de matérias que obrigam os privados a ir atrás, se quisermos, dessas políticas públicas. Quando nós voltamos para a região, o que é que nós vamos fazer na prática? Ou seja, nós temos a ter um patamar que é, qual é o patamar que queremos ter de debate na Europa? Queremos ter um debate federal ou queremos ter um debate nacionalista? Mas fabricar outra vez o Estado-nação? Mas a Europa foi criada, a União Europeia, para eliminar as divergências que estavam a surgir no Estado-nação, por acaso relacionado com duas commodities, que era o carvão e o aço, que era um problema. E, portanto, na altura foi a forma de ninguém... Era com o carvão e o aço que se faziam os blindados, os barcos, os canhões. Mas que criavam um problema, que era o problema do preço e da implicação da dependência que os países tinham em relação ao outro. Exatamente. Portanto, nós temos que historicamente perceber, é esta fake politics. Não há fake news. O que há é fake politics.
que está a ser feita da forma com, diria, a participação da comunicação social tradicional, que de alguma forma vai ao acessório e não quer discutir o essencial. E quando eu digo, bom, mas o que é que os senhores querem dizer que discutir o essencial? O que nós queremos discutir o essencial é que o modelo de sociedade que estes senhores estão a propor criou um problema dentro de Portugal e dentro da Europa. Quer dizer, nós criamos a nossa própria dívida e depois ainda temos alguns portugueses a dizer, mas quem tem a culpa foi quem nos emprestou. Epá, vamos lá, vamos todos parar um bocadinho. A esquerda adora essa expressão. Adora essa expressão, mas agora emprestaram-nos, agora vem pedir. E o fake politics, porquê é que eu associo o fake politics ao fake news? Porque o fake news foi a forma que a sociedade, e eu já algum trabalho de research fiz sobre isso, foi a forma que a sociedade teve de se defender da incapacidade de ler o que está a acontecer. E, portanto, as pessoas preferem ir para onde? E aqui nós temos de ter algum cuidado, porque nós somos um think tank. Vão para as suas tribos. E onde é que as tribos estão? As sociedades eram tribais. Passámos a Estados nacionais, houve muitas guerras até chegarmos a esta dimensão. Vão para as tribos das redes sociais. E quando eu às vezes abro o Facebook, vejo uma notícia e de repente tem 500 pessoas, tudo a dizer que aquilo está certo e não há uma pessoa que diga, espera lá aí, e se esta for verdade? Não pode, porque não faz parte da tribo. E, portanto, o que nós estamos a criar são tribalizar a sociedade, cindi-la, e aquilo que era o papel da imprensa tradicional, que era fazer a arbitragem da política, não consegue fazer porque ela própria faz parte do sistema. Bom, deixa-me fazer uma pergunta ao Agora, ainda em relação à imprensa. Isto que o Jorge está a dizer, que é o retrato da imprensa portuguesa hoje em dia, não pode ficar pior se adotar a ideia do Presidente da República e de uma parte da classe política que a imprensa precisa de ajudas do Estado. Camilo, vamos lá ver se percebemos que o Presidente nem sempre fala para resolver. Pode falar para distrair. A melhor maneira de afastar abelhas e mosquitos é ter uma ventoinha e ligar a ventoinha. Sim. Porque, desde que provoca agitação, os insetos afastam-se. Bom, em parte, as fake news são maneiras de atrair enxames de abelhas ou de atrair mosquitos. Mas, atenção, o que o Trump está a fazer nos serviços de segurança e na estrutura jurídica americana destrói ainda mais do que aquilo que já destruiu na imprensa. Porque quem destrói a independência da imprensa são os próprios agentes políticos. Deixe-me só confirmar uma coisa que uma vez debatemos aqui e que agora foi capa do National Review. Capa do National Review é dedicada à CNN, dizendo que, afinal, criou-se a Fox do lado contrário. A América, neste momento, um leitor americano que queira perceber o que está a passar, tem um problema complicado. Tem um problema. Ou vai para a Fox ou vai para a CNN. A CNN, desde o primeiro dia, é um ataque permanente ao Trump. A Fox é o oposto. O apoio permanente. Portanto, o que acontece na sociedade fragmenta-se e tribaliza-se. Ora bom, e isto cria uma situação que eu espero que 2020 contribua para resolver, cria uma situação que é um labirinto de espelhos. Num labirinto de espelhos não se encontra a saída porque, por onde quer que se olhe, encontra-se a si próprio. A mesma figura. O labirinto de espelhos não dá saídas. Ora, aquilo que o Trump e os seus amigos, mas também o Trump e os seus adversários, criaram na sociedade americana foi uma polarização de labirintos de espelhos, que são as tribos, que são as redes sociais e que também são os órgãos de comunicação. Por mais ajuda que se faça aos órgãos de comunicação, eles vão reproduzir este mesmo modelo. Só há uma maneira de sair. E é aí que entra a história. Não o fim da história, mas, pelo contrário, a história verdadeira. E a história verdadeira é a história da luta pela hegemonia na escala mundial. Joaquim, e, portanto, mas particularizando isso na imprensa. Notícia de hoje. Sim.
China e Rússia a fazerem exercícios navais com o Irão. Isto é o renascimento da história. Os americanos pensavam que era fácil sair das zonas de intervenção depois de lá terem estado. O que estão agora a mostrar é que quanto mais vazios criarem, mais outros vão penetrar. E nós... Mas não é estranho um homem de negócios que conhece isto da sua vida empresarial não perceber isto? Esse homem de negócios faliu várias vezes. E vai falir como presidente. Mas está aqui o Trump. Pelas mesmas razões. Porque o vício... Vamos lá ver o que é um homem de negócios com sucesso. E os americanos têm alguns, designadamente, nestas técnicas de manipulação. Mas, que ainda bem que são temporariamente sucedidos. Significa que a concorrência existe. Exatamente. É, portanto, ser temporariamente sucedido, não é permanentemente. Existe porque aquilo que eles próprios fazem com sucesso vai gerar o movimento contrário que os vai afastar. Mas aquilo que caracteriza um empresário com sucesso é capacidade para compreender os outros. Sim. Trump só tem a capacidade para hostilizar os outros. E, portanto, nunca poderá ser nem um Roosevelt, nem um Reagan, que souberam organizar redes de alianças para beneficiar o próprio interesse americano. Neste momento, aquilo que o Trump faz, ou aquilo que o Johnson faz com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, é criar um vazio que vai ser preenchido. Podem os europeus preencher o vazio deixado pela Grã-Bretanha? Não, não podem. Não é possível falar de unidade europeia e de União Europeia, mas para haver união é preciso que haja unidade. Não é possível falar de unidade europeia quando os britânicos saem. Isso é um ataque direto. Bom, agora, sendo isso verdade, também é verdade que a Grã-Bretanha vai descobrir que, afinal, o seu isolamento não tem sentido, nem tem efeito prático. Quanto tempo acha que vai passar até os ingleses descobrirem que é o ano de 2020. Chega? Porque vão perceber que, afinal, os acordos comerciais não resolvem a questão nem para a Grã-Bretanha, nem para a Europa. Vamos lá ver o que é hoje a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha fez 2 novos porta-aviões, mas os aviões que têm no porta-aviões são aviões americanos. Portanto, a grandeza da Grã-Bretanha é uma pura ficção. Depende daquilo que é a sua rede de alianças. Faz falta à segurança europeia? Então falamos novos falamos. Imensa falta. Mas o problema... Porque sabe lutar, sabe fazer a guerra. É um dos poucos países da Europa que sabe fazer a guerra. Sabia. O problema é se existe NATO ou não existe NATO. Sim. Porque se existir NATO, a Grã-Bretanha até pode sair da União Europeia e continuar no sistema de segurança europeu. Mas se os americanos, Trump, tivesse sucesso em desmantelar a NATO, satisfazendo os objetivos do seu amigo Putin, então a Grã-Bretanha fica completamente isolada, não ligada a nada, a não ser fazer porta-aviões para transportar aviões americanos. Eu estava aqui a tentar sintetizar os debates que, já agora que temos de fazer um balanço do think tank. Força. E estava aqui a tentar sintetizar com vários... O balanço que eu te posso fazer, sintetiza-se uma frase muito simples. Brutal subida de audiências. Não, está bem. Mas agora o balanço é sobre o que é que nós debatemos e discutimos aqui. Sim. Nós estamos sempre a debater o tema do globalismo e do nacionalismo. Então temos que fazer a pergunta, no quadro parlamentar português, quem é que está mais globalista ou nacionalista? No concreto. Depois discutimos o outro tema, que é a questão da autoridade e da questão da liberdade. Porque depois temos uns partidos à esquerda em Portugal que
que são capazes de vangloriar os feitos da Venezuela e da Coreia do Norte. Estava aqui uma pessoa a Portanto, perguntar porque é que a imprensa portuguesa não fala da Venezuela. Depois fala um outro aspecto que tem a ver com a propriedade coletiva ou a propriedade individual, o papel do Estado ou o papel do indivíduo. E quando nós olhamos para isto e juntando o problema da Europa, nós percebemos que é mais interessante discutir as touradas, as casas de banho nas escolas, assuntos que não têm interesse nenhum, mas que são os assuntos tribais para silenciar parte do país que se extremou, para não discutir os assuntos mais importantes. E a pergunta é, mas ninguém consegue, dentro desse iceberg que nos estão a criar, que é por baixo, temos a dívida toda escondida. E por cima estamos a discutir estes problemas. Quando ninguém quer discutir o tema da saúde a sério em Portugal. Não, mas quantos livros brancos é que as pessoas querem fazer? Quantos livros brancos é que já houve? Não sei quantos já houve, mas muitos. Portanto, nós estamos numa situação, e isso porque é que a questão da imprensa, o Presidente da República, o Joaquim disse, bom, o Presidente da República pode ter dito isso para distrair a população. Mas também pode ter dito a pensar de outra forma, que é o seguinte, isto não vai lá sem um jornalismo um bocadinho diferente. Porque ele próprio, se quiser candidatar e se quiser ser reformista, ou pelo menos dar uma ideia de reformas, há uma coisa que ele sabe. Tem que ter a imprensa do lado dele. E se tiver a imprensa contra, então tem um problema mais sério. E, portanto, pergunta, mas como é que nós vamos resolver este problema? Ora, a solução de mais ajuda do Estado é um assunto que as empresas de comunicação social terão que debater. Mas nós, como cidadãos, temos sempre que desconfiar. Porquê? Porque, para quem faz uma leitura mais liberal, se quisermos, da sociedade, o que lhe está a custar é a nossa dependência individual, coletiva e empresarial de todo o poder político. Ora, isso é que é o oposto de uma democracia liberal. E é por isso que são necessárias várias crises desse poder político para que os jornalistas voltem a ganhar a sua independência de observação. Porque se não houver essas fatalidades, continuarão a fazer as necrologias, que era aquilo que os aspirantes a jornalista tinham que fazer quando queriam entrar para um jornal. Ora, é preciso que as próprias crises produzam a notícia que os jornalistas depois traduzem em artigos de jornal. Artigos de jornal ou programa de televisão. Mas, sem essas crises, continuaremos sempre a mudar o acessório para manter o essencial na mesma. Sim, sem mexer no essencial. Bom, nós chegamos ao final da conversa de hoje. Temos praticamente 1 hora de programa. Como lhe expliquei no início do programa, este programa foi pensado para se fazer o balanço de 2019. Nós não conseguimos esgotar os pontos todos, portanto, em próximas edições, conforme for oportuno, algumas destas questões voltarão a ser analisadas. Quero alertá-lo que para a semana, infelizmente, não vamos poder fazer think tank, porque pelo menos um de nós vai estar fora. Voltaremos na semana a seguir. Nós queremos agradecer os três ao brutal aumento de apoio e de audiência que nós tivemos este ano. Particularmente os contributos que as pessoas dão, não só aqui durante a emissão do programa, como posteriormente no visionamento em cloud, em rede, e de nuvem, perdão. E quero também agradecer, sobretudo com um grande apreço mesmo, pelas pessoas que nos vêm fora de Portugal e que sistematicamente nos dão conta disso e que agradecem o facto de nós termos aqui um programa de análise sobre o que se passa em Portugal. Também é para eles que fazemos os programas. Bom, quanto a nós, eu pessoalmente e a Cor do Dinheiro, programa matinal, ver-nos-emos na segunda-feira de manhã. Tenha um grande fim de semana, muito obrigado por tudo e para o final fica o pedido de sempre colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve neste canal não ouve em mais lado nenhum. Muito obrigado, com licença,
E até segunda-feira às 8.